Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aí com um corte do Canelado, pessoal da Jovem Pan, com o Mauro Betti, com o Flávio Prado, com o Piperno se rendendo ao Verdão, mesmo com a vitória magra. Eles cravam aí o Palmeiras muito favorito, já com uma mão na taça, e vão exaltar demais o que vem jogando Flaco Lopes. Tá jogando muita bola. É o vice-artilheiro do Campeonato Paulista, que pode assumir ainda a artilharia no próximo jogo, no domingo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, o jogo lá na Arena Barueri. A volta acontece em Novo Horizonte no próximo domingo, às 8h30 da noite, também com a cobertura Jovem Pan. Piperno, boa noite pra você. 1-0 do Palmeiras pra cima do Novo Horizontino. Gol de Flaco Lopes mais uma vez marcando. E o Robson perdendo o pênalti. Boa noite, Piperno. Boa noite, Guilherme, Flávio. Um grande abraço à nossa audiência. O jogo foi duro. De fato, o Novo Horizontino poderia ter empatado naquele lance. O Robson, artilheiro do campeonato, bateu muito mal o pênalti, né, no meio do gol. O Palmeiras não fez um jogo brilhante. O Novo Horizontino tem um time bom. O Palmeiras continua apresentando alguns problemas que a gente já identificou e já falou muito sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para um outro cara, né? Para aquele que para mim é o melhor e mais decisivo jogador do Palmeiras em 2026, Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele não fez gols, por exemplo, no jogo que o Palmeiras ganhou de 5 do Vitória. Nos jogos o Palmeiras faz muitos gols e ganha com folga. Mas tem uma coisa. Ele fez o gol no 1-0 contra o Corinthians. Ele desempatou aquele 3-1 contra o São Paulo. Ele fez o gol do 2-1 agora contra o São Paulo. Ele fez o 1-0 da vitória de hoje. Um jogada dele, um chute de fora da área. Então, ele vem sendo, sobretudo, o artilheiro dos gols importantes. Está jogando muito bem. E vem dando pontos importantes ao Palmeiras, pontos fundamentais, né? Agora, o Palmeiras tem que corrigir uma série de problemas ainda, embora... veja, o que está acontecendo com o Palmeiras hoje é algo normal. O time está... Enfim, o Palmeiras é um time em evolução, não perde há vários jogos, é líder do Campeonato Brasileiro e ainda está, obviamente, muito longe de ser um time perfeito, um time que o torcedor imagina. Agora... além de todos os ajustes que ainda tem que fazer no meio-campo, e eu acho que ainda não estou convencido de que Maurício mereça continuar como titular, eu acho que o Palmeiras tem que olhar muito sério nessa temporada para duas coisas. A primeira, um goleiro reserva para o Carlos Miguel. Lembrando que o Carlos Miguel entrou no time ano passado para jogar semifinal de Libertadores. Se esse problema, por exemplo, for repetido esse ano, o Palmeiras vai ter o Lomba, que hoje, embora seja um cara importante, tal, enfim, uma das lideranças do elenco, ele está muito abaixo daquilo que o Palmeiras precisa. E outra coisa é conseguir o lateral direito. Então um dia o Kelvin, outro dia o Giai, aí vem o Giai, depois volta o Kelvin, e aí o Palmeiras está andando em círculos com os dois. Além dos dois estarem jogando mal, há uma outra questão. Com os dois jogando mal e contribuindo muito pouco, tanto na marcação como na frente, o Alan perdeu o rendimento. Ele não está jogando, por exemplo, tão bem como foi na parte final do ano passado, até porque ele não tem lateral para jogar com ele. Então, essa é uma outra questão que o Abel vai ter que observar. Enquanto o Palmeiras não conseguir alguém com mais competência para jogar pelo lado direito, ou os dois, um deles que seja, voltar a jogar alguma coisa, Palmeiras, além de estar muito prejudicado por aquele lado, ainda atrapalha um ótimo jogador que é o Alan. Muito boa noite, Flávio Prado, também com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan. Flávio, ainda sobre o Flaco Lopes, que marcou o gol de hoje, o gol importantíssimo, que abre essa, mesmo que mínima, é uma vantagem importante
construída pelo Palmeiras nesta noite. O Flaco, ele é o artilheiro do Palmeiras no ano, são 7 gols, tem mais 4 assistências. Com isso, ele é não só o artilheiro do Palmeiras, mas também o primeiro no elenco em participações em gols na temporada. São 11 no total. O primeiro em gols em clássicos, e aí entra isso que o Piperno citou, né? Gols importantes, também em clássicos. Só em 2026 são 3. Também o primeiro em assistências em clássicos, 3, ou seja, só em clássicos são 6 participações em gols nesse ano. E também o primeiro em gols em mata-mata, são 2. Realmente um protagonista que chama atenção nesse elenco do Palmeiras. Flávio, muito boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Piperno, amigos. Olha, o Flaco Lopes o Palmeiras comprou um monte de jogadores e o Flaco, ele mostrou uma capacidade desde o começo, embora ele tivesse sido contestado, mas ele tinha alguns lampejos. Eu vi um jogo deles que foi em Fortaleza, ele mostrou um nível muito legal. Pois ele oscilou, muito jovem, reza a lenda até que ele se deslumbrou um pouquinho com o São Paulo e tal, e aí ele acabou tendo dificuldade de adaptação. Mas depois é isso, é jogador de decisão, né? O Piperno foi muito feliz na colocação. Não é você fazer gols, é você fazer gols decisivos, gol que a gente chama de gol de 3 pontos, né? E hoje outra vez foi assim. O certo é que, para quem tinha expectativa do campeonato acabar hoje, pelo contrário, a coisa ficou bem aberta. Quase deu um empate do Novo Horizontino, mas também teve o segundo gol do Palmeiras, que foi anulado na revisão, com 2-0. Eu acho que seria muito difícil para o Novo Horizontino pleitear alguma coisa. Então eu entendo que o campeonato está em aberto, mas a vantagem do Palmeiras é muito grande. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais opções, joga pelo empate. Não é pouca coisa, mas está aberta a competição sim, e vamos esperar por o segundo jogo lá em Novo Horizonte como é que a coisa vai rolar. Muita gente imaginava, eu diria até eu, de uma certa forma, imaginava que o Palmeiras vencesse hoje com um pouquinho mais de folga. Mas não foi assim que aconteceu. Chegou a ter quase 80% de posse de bola em determinado momento do jogo. O Novo Horizontino entregou a bola pro Palmeiras e jogou nos contra-ataques. Mas no final da história que vimos foi só 1-0. E 1-0 dá para reverter, dá para se pensar num jogo bastante brigado. É claro que nós vamos levar em consideração o jogo do turno normal, que foi 4-0 para o Novo Horizontino. Aquilo foi uma exceção, era um outro patamar, era um outro momento, era um outro momento da própria competição. Mas não será a vida fácil para o Palmeiras no próximo domingo, não. Vai ter dificuldades, vai sofrer um pouquinho, mas ainda acho que o Palmeiras sai campeão, porque, como eu falei, ele precisa só empatar, ele tem mais elenco, e vai jogar pelo empate. Então, realmente, tem boas vantagens o time do Palmeiras para voltar com o título de campeão. Exatamente. O próximo jogo, domingo, 8h30 da noite, também com cobertura Jovem Pan. Falamos do Flaco Lopes, dos números na temporada. No jogo de hoje, 1 gol, uma grande chance criada, 2 passes decisivos. Ele tentou 8 duelos aéreos, ganhou 4. 5 bolas recuperadas e 2 faltas sofridas. Esses números do Flaco Lopes no jogo de hoje. E para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix, também os melhores momentos e o gol da partida agora na tela para você que nos acompanha com imagens. Mauro Betting também com a gente aqui no Canelada. Mauro, estamos aqui destacando, claro, esse 1-0 do Palmeiras para cima do Novo Horizontino, e o Piperno levantou a bola para o Flaco Lopes, que marcou mais uma vez, e os números dele nesse ano são, assim, muito bons, citamos aqui também, e o fato desses gols serem gols decisivos, não aqueles gols, por exemplo, o jogo está 4-0, ele faz o gol do 5-0, não, ele tem feito gols decisivos, como foi hoje, abrindo essa vantagem alviverde em Barueri. Mauro, boa noite. Boa noite para você, Gui, Flávio, Piperno, torcedor aqui da Jovem Pan. Placar justo em Barueri. O Palmeiras, pelo meu critério, teve 5 oportunidades. O Novo Horizontino, corajoso desde o início do jogo, teve 3. Não foi um jogo lá de grandes oportunidades, é um jogo final, né? A gente sabe como é que é.
A equipe do Anderson mostrou suas qualidades, não por acaso foi o melhor time da primeira fase, manteve esse desempenho ao vencer 2 vezes em casa Santos e Corinthians, hoje encarou o Palmeiras legal. Mas é um resultado que, para mim, ao final das contas, quando a bola rolar em Novo Horizonte no domingo, a partir de 8h30 da noite aqui na Jovem Pan, acho que o Palmeiras volta com um empate e volta campeão. Mas vai ser um sufoco, vai ser esse suadouro total, porque o Novo Horizonte é bom time e o Palmeiras ainda tem algumas suas questões, né? O Palmeiras ainda não faz aquele futebol que se espera para o nível de investimento, para a qualidade, pelo trabalho longevo desde novembro de 20 do Abel Ferreira. Mas ele foi melhor hoje, como foi melhor contra o São Paulo, como tem sido melhor. É uma equipe que se esperava favorita à conquista do título e, ainda mais no Campeonato Paulista, com times com a qualidade que tem esse Novo Horizontino do Anderson Moreira e já tem um trabalho consolidado em Novo Horizonte, não é acaso, né? Assim, é bacana de ver, inclusive o próprio Novo Horizontino fez o que fez na terceira rodada desse campeonato, também ter 4-0 no próprio Palmeiras. Ano passado, a única derrota do Palmeiras na fase de grupos havia sido, na fase inicial do Paulista, havia sido aí também mesmo em Barueri, uma virada do Novo Horizontino por 2-1, gols desse impressionante Robson, né? De 8 gols marcados em 9 jogos contra o Palmeiras, agora 10, porque ele vai perder o pênalti em que ele fez a aposta de mandar uma bomba, uma bagaçada no meio do gol, e outra aposta corajosa do ótimo Carlos Miguel de esperar, e ele até dá para dizer que o goleiro do Palmeiras no pênalti mais se defendeu do que defendeu a bola. A bagaçada ele espalmou e acabou garantindo mais uma meta a 0 para ele, e no final 1-0 para mim justo. Brilhante não foi o jogo, não se esperava isso, é um jogo de competição, um jogo decisivo, mas o Palmeiras mostrou suas qualidades, tanto que o Vitor Roque só entrou depois da parada hidráulica da segunda etapa, o Arias entrou um pouquinho antes e entrou bem, talvez a sua melhor exibição com a camisa do Palmeiras, mas nada assim brilhante, porém o suficiente. Ah, mas era melhor 2-0? Era melhor 15-0 para o Palmeiras, para ir tranquilo lá para Novo Horizonte. Mas eu entendo que é um placar justo, ajustado, porém, no final das contas, deve dar Palmeiras pelo aquilo que a gente viu hoje e pelo nível de qualidade e quantidade de investimento da equipe alviverde. Piperno, você trouxe aqui, levantou a bola também em relação ao Carlos Miguel, né? Você citou essa, digamos assim, na sua avaliação, a necessidade do Palmeiras ter ali um reserva para o Carlos Miguel. Aí a pergunta que eu vou te fazer nesse sentido, você acha que o Carlos Miguel não pode ser um titular absoluto, incontestável no Palmeiras, é isso? Não, eu acho que ele é um ótimo goleiro. Eu acho que ele é, enfim, eu acho que é um nome, é um goleiro para continuar no gol do Palmeiras por muito tempo, por longos anos. A questão, Guilherme, é que o Palmeiras, ele precisa de um bom goleiro reserva. O Palmeiras precisa ter um goleiro de... O ano passado, quando o Everton se contundiu, véspera de semifinal de Copa Libertadores, veja, algo muito sensível, difícil, complicado. Né? Quem é que entrou? O Carlos Miguel. Ele tinha que jogar semifinal de Libertadores, Flamengo no Rio, Cruzeiro em São Paulo, tudo isso aqui em sequência. E o Palmeiras ficou tranquilo em relação a isso. Claro, enfim, ele estava inativo há algum tempo e tal, mas quando entrou, ele jogou muito bem. Ele não falhou em gols, ele, enfim, não foi culpado por derrota alguma. Porque ele é um goleiro de ótimo nível. A questão é que o reserva dele não é um goleiro tão bom quanto é o Carlos Miguel, quanto foi o Carlos Miguel reserva. Entendi. Você está mais preocupado, então, com o reserva. Exato, porque entendi. E se ele se contunde, enfim, toma cartão, suspenso e tal, na véspera de um confronto tão importante quanto aquele do ano passado, Palmeiras vai com o Lomba para jogar uma semifinal de Libertadores, com todo respeito à carreira do Lomba, mas agora não dá mais. Então o Palmeiras precisa pensar nisso, como precisa arrumar uma alternativa melhor para a lateral direita. Enquanto o Palmeiras não tiver um lateral, porque o Palmeiras não está jogando com lateral direito. Então, enquanto não tiver um jogador para essa posição, o Palmeiras compromete um ótimo jogador que é o Alan. Está jogando sozinho, ele fica isolado. Então, a falta de um bom lateral direito, hoje, compromete. Não apenas... Aliás, ele tomou um drible no primeiro tempo, foi um negócio bizonho lá na linha de fundo. Então, compromete a defesa e atrapalha um ótimo atacante. E para completar esse assunto, você, é claro que já é passado isso, mas nessa avaliação sua, o Everton poderia ser esse goleiro reserva, né? Que foi liberado para o Grêmio. Ou você também acha que já tinha acabado o ciclo do Everton? Todos os novos. Se o reserva seria uma excelente alternativa, mas aí foi ele quem não quis, né? É verdade. Flávio... Sinceramente, desculpa, eu não tinha mencionado, não sei se era esse tema, eu não sei se o Carlos Miguel chegou
no nível que o Everton tinha quando foi negociado com o Grêmio. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre achei o Everton melhor também. Sim, eu também acho. Acho que o Carlos Miguel, concordo com... Claro, é um belo goleiro, mas acho que ainda está em afirmação. Ele tem uma dificuldade nos rebotes, principalmente, que tem que ser corrigida. Rebate muito para dentro da área. E o Everton, ele estava muito bem. A compra do Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado. Quando ele volta do Nottingham e tal, então foi uma oportunidade de mercado. E aí o Palmeiras fez muito bem de contratar. Aí o Everton se contunde. Quando o Carlos Miguel entra, aí, por qualquer razão, resolveu-se que ele não voltaria como titular. Não sei se ele não se recuperou pelo menos, não sei. Aí não dá pra gente saber. Mas aí ele volta para ser reserva. Eu não sei, de novo, se o Carlos Miguel atingiu ou atingirá o nível que o Everton teve no Palmeiras, no momento principal. E mesmo quando ele se contundiu, ele estava muito bem. Ele se machucou e aí voltou como reserva, e aí eu entendo o fato dele querer sair e tal. Então acho que é um problema que o Palmeiras errou. O Palmeiras renovou o goleiro, ok. É uma coisa que você tem que fazer. Sim. Mas, sabe, eu acho que o Palmeiras está abaixo do que já teve. Hoje, o Carlos Miguel hoje, ele pode chegar até muito mais longe do que a gente torce para isso. Tem uma história de vida, não sei se você sabe a história de vida, é um negócio terrível. Ele viu o pai e a mãe sendo mortos em casa, no momento que ele morava numa comunidade. A história de vida dele é para você torcer por ser... Porque ele é um vencedor. Se ele não fosse goleiro de um time tão importante como o Palmeiras, se ele só tivesse uma vida comum, ele já seria um vencedor, né? Então não dá para você não torcer para um cara desse. Tem que torcer demais, que Deus o ajude bastante. Mas aí nós estamos falando bem tecnicamente falando, não. Eu acho que o nível do Everton era maior do que o Carlos Miguel hoje. Ele pode chegar no nível superior ao que o Everton tinha antes de se machucar, e aí, quando voltou como reserva. Então dá para entender o fato dele ter desejado sair, e o Palmeiras foi legal também com ele quando liberou. Mas aí é que o Piperno levantou a história o Lomba seria o terceiro goleiro, né? Sim. Mas, poxa, o Everton seria reserva? Meio que assim, por quê? Eu não sou inferior a ele. E até se o Everton tivesse permanecido, talvez o Lomba não ficasse como terceiro goleiro. Talvez, tá? Mas é difícil, digamos que... meio que o planejado para o Palmeiras era esse ano o Everton continuar como titular e o Carlos Miguel ficar esperando. É do normal. E aquela lesão acabou propiciando o Carlos Miguel entrar de um modo geral muito bem, né? E pelas qualidades que tem, e aí o Everton também fica aquela situação, o próprio Abel estava lavando as mãos, falando meio que não sei o que fazer, porque são dois ótimos goleiros, porque quando o Everton chega ao Palmeiras lá em 2018, o Palmeiras vinha muito bem com dois goleiros históricos, Fernando Praz e Jailson estavam muito bem, mas já pela idade em final de carreira, e o Everton chegou inclusive com o Palmeiras, ele já estava apalavrado para ele vir ao final do contrato dele com o Atlético Paranaense, e o Palmeiras na época pagou o dinheiro para ele vir antes, e até se achou um absurdo. Mas aí quando você pensa que o Palmeiras pagou 2 milhões de reais e logo depois o São Paulo pagou 20 milhões pelo Thiago Volpi, né? Coincidentemente, de novo, acaba tendo uma carreira, no caso do Grêmio, meio que abreviada, enfim, pela chegada do Everton. Claro, o Volpi para o São Paulo, o Everton para o Palmeiras. Você acha que o Thiago Volpi vale 10 vezes mais do que o Volpi? Evidente que não, né? Mas acabou acontecendo coisas de maus negócios do São Paulo e ótimos negócios do Palmeiras. Isso, inegavelmente, você pode discutir, e muito o trabalho do Alexandre Matos, inclusive no trabalho campeoníssimo no Palmeiras, mas o que ele fez em relação ao Everton, inclusive... Não ao aliciá-lo, mas uma volta de convocação da seleção brasileira, já tinha o do Paulo Nobre, né? Tava o Gabriel Jesus e tava o Everton, o Alexandre foi falando, e aí, quando é que acaba o teu contrato? O Alexandre foi preparando a vinda, e até antecipada a vinda do Everton, que virou um craque bandeira do Palmeiras. Pelo meu critério, pela minha ideia, de um clube que tem Marcos, que tem Leão, que tem Oberdan, o Everton é o quarto maior goleiro, o melhor goleiro aí de cada um, e esse é um critério absolutamente subjetivo da história do Palmeiras, pra você ver a história que fez. E poderia continuar bem, até porque eu acho, até pela capacidade técnica e física, o preparo, a entrega física do Everton. O Everton tem, não sei como é que está a casa dele em Porto Alegre, mas ele tinha aqui em São Paulo, e deve ter alguma coisa preparada, ele tem uma das melhores estruturas pessoais de recuperação. O Everton, uma preparação daquela câmara criogênica, aquela coisa toda, ele se faz, ele treina muito dentro de casa e para manter a ótima forma que ostenta. Então, assim, o Palmeiras acabou, pelas circunstâncias, tendo que abreviar a chegada do Carlos Miguel, a manutenção na titularidade. Entendo que sim, mais um goleiro seria interessante. Então, o Palmeiras é para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo
peca nisso, no goleiro. Assim, vamos aguardar o Andrew, mas não me parece que esse goleiro estaria pronto para assumir uma bucha que nem o Hugo Souza no Flamengo assumiu. Um goleiro que para mim estaria ou deverá estar na Copa do Mundo e acabou por erros dele, por uma certa precipitação, mas erros sim do Hugo Souza, acabou não sendo devidamente apresentado ou sendo aproveitado no Flamengo. Que tem o Rossi, que teve uma temporada fantástica, mas eu acho o Rossi um goleiro abaixo do nível e da qualidade, da quantidade de opções que tem o Flamengo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa vitória do nosso Verdão. E, cara, todo mundo imaginava e queria uma vitória um pouco maior, né, mais elástica, pelo menos com um 2-0. Mas a gente sabe da qualidade do Novo Horizontino, veio jogar fora de casa, não se acovardou, tentou jogar. É verdade que o Palmeiras teve momentos com 80% de posse de bola, mas o Novo Horizontino defensivamente é um time muito bem postado, sai muito bem no contra-ataque. Isso aí é uma coisa que a gente mesmo faz, o Palmeiras, e o Novo Horizontino também faz muito bem. Então, assim, por isso que o 1-0 é um placar muito perigoso. Mas o Palmeiras tem tudo para chegar lá domingo e conseguir o resultado para cravar e levantar a taça de Paulistão. Cara, por incrível que pareça, eu concordo com uma coisa que o Piperno falou ali, que tem atrapalhado o Alan jogar. A falta de um lateral esquerdo. Eu sei que tanto o Kelvin quanto o Giai não são bons laterais assim, mas eu prefiro o Giai. O Giai, ele dá mais firmeza defensivamente a esse time, ainda mais que a gente não tem um 5 de característica mesmo ali no meio de campo. A gente tem 2-8, mas o Marlon é, na verdade, um 8, mas está jogando como um 5. Nem o Marlon, nem o Andréas tem essa característica de marcador, aquele cão de guarda. Então, para mim, o Giai ali na direita é melhor, que dá mais sustentação defensiva ao time. E dá um pouco mais de liberdade ao Alan. Tá ficando muito preso ali na marcação. E não tá jogando bem esses últimos 2 jogos. Principalmente o jogo contra o São Paulo e o jogo de hoje. Então, assim, são coisas que o Palmeiras precisa resolver. E para mim, hoje seria melhor jogar com o Giai. Mas, enfim, o Abel quer bancar o Kelvin porque foi um pedido dele. Mas eu acho que atrapalha o bom desenvolvimento do futebol do Palmeiras. E o Flaco, né, rapaziada? Tá jogando muita bola. Então, são 11 participações em gols. Você viu aí os números, né, com o pessoal da Jovem Pan. Cara, e tá sendo um cara diferencial. Sinceramente, é um cara que com certeza vai pra Copa e dificilmente o Palmeiras vai segurar. Eu acho que o ideal era segurar pelo menos até o final do ano, né, cara? Fechar a temporada aqui, fechar uma boa temporada e, se Deus quiser, com o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, do Brasileiro. Mas tudo indica que ele possa ser vendido aí após a Copa do Mundo, principalmente ele indo, né? Porque tudo indica que ele vai para a Copa e pode até figurar ali uma titularidade, enfim. Tá jogando muita bola e é o grande destaque hoje do Palmeiras. E, sinceramente, não dá para entender ainda por que o Abel não colocou o Arias como titular. Quero saber de você, qual é a sua opinião? Por que o Abel não colocou o Arias como titular, principalmente hoje, como ele tirou o Vitor Roque? Podia ter botado o Arias. Por que você acha que o Abel não coloca o Arias de titular ainda? Compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado também no vídeo, sobre o jogo, o que você achou, sua análise e a sua expectativa para esse jogo de domingo lá na casa do Novo Horizontino. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like. E se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do Palmeiras. Então, o YouTube entrega para muito mais palmeirenses os nossos vídeos, o nosso canal. Então é isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.